Olá, gente, tudo bem com todos e todas? Espero que sim. Hoje vamos iniciar um assunto muito interessante, que são as medidas de segurança. Né? Até agora, o que nós trabalhamos, o que nós discutimos, girou em torno da ideia de pena, né? E as medidas de segurança são caracterizadas de outra forma. Elas são caracterizadas como uma sanção de caráter preventivo, né? Aplicada ao sujeito que não tem plena ou parcial capacidade de culpabilidade, o que a gente chama de imputabilidade, com a finalidade de reorientá-lo, de retirá-lo do convívio social e submetê-lo a tratamento para fazer cessar a sua periculosidade. Enquanto a pena, a gente viu que a pena é uma retribuição, né, as teorias absolutas da pena, retributivas, né, a pena é uma retribuição, e as teorias preventivas, né, ali a pena tem o caráter de prevenir o delito e se destinam ou ao indivíduo propriamente dito, no que se refere à prevenção especial, ou a toda a coletividade e aos delinquentes em potencial, no que se refere à prevenção geral, né? Enquanto isso, a medida de segurança é tratada como uma sanção de caráter preventivo, né? Ela não tem caráter punitivo, como tem a pena. E aí nós temos dois sistemas de aplicação da medida de segurança. É o chamado sistema duplo binário e o chamado sistema vicariante. No duplo binário, nós temos a possibilidade de aplicação mútua da pena e da medida de segurança. Elas seriam aplicadas cumulativamente, sendo que o apenado cumpriria primeiro a pena, que tem um tempo determinado, definido na sentença, e a posteriori ele permaneceria sancionado, cumprindo a medida de segurança. Uma seria subsequente à outra. O outro modelo é o modelo vicariante, no qual o juiz não tem essa alternativa de aplicar cumulativamente a pena de segurança. Ele deve optar, diante do caso concreto, ou ele aplica a pena ou ele aplica a medida de segurança. Ele não pode aplicar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a função da medida de segurança é uma função de tratamento e cura, né, do indivíduo que praticou um fato definido na lei como crime, mas que seja alguém que está lá dentro daquela definição do artigo 26 do Código Penal. Lembram? Que trata dos inimputáveis, é isento de pena, mas não é isento de medida de segurança, né? Aquele que era inteiramente incapaz, né, no momento de compreender o caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão, né? O artigo 26 do Código Penal vai tratar a questão da inimputabilidade nesses termos. Aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era inteiramente incapaz de conhecer ou de entender o caráter ilícito da sua ação ou da sua omissão. Então, com essa explicação, a gente já percebe que o nosso direito penal, o nosso sistema jurídico penal, pós a reforma, a grande reforma de 84, optou pelo sistema vicariante. Antes de 84, vigorava entre nós o duplo binário. Mas depois da grande reforma de 84, nós determinamos, o legislador determinou, optou no Brasil pelo sistema vicariante, de modo que aqui entre nós, o juiz tem que optar, diante do caso concreto, se for detectada a incapacidade mental do agente, o juiz tem que aplicar a medida de segurança e não pode cumulativamente aplicar a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque nós temos alguns pressupostos para a aplicação da MS, da medida de segurança. O primeiro pressuposto é que o agente tenha praticado um fato
que seja punível. É um fato típico e punível. O sujeito tem que ter praticado uma conduta que está tipificada na nossa lei penal como crime. Se ele não pratica, se a conduta dele é outra, ou seja, se não for possível aplicar, se não fosse possível aplicar uma pena caso ele fosse inimputável, também não será possível aplicar medida de segurança. Essa definição do Paulo Queiroz é muito interessante, né? Em homenagem aos princípios e garantias constitucionais, em especial o princípio da igualdade, em nenhuma hipótese será cabível a medida se, na mesma situação, não couber, para qualquer motivo, a aplicação da pena. Então, se para aquele fato praticado não cabia a aplicação de pena, também não caberá a aplicação de medida de segurança. Outro pressuposto, a periculosidade do agente, né? E aqui nós vamos tratar a periculosidade em primeiro estágio como a potencialidade para a prática de novos atos lascivos, ou seja, a probabilidade que o agente tem de praticar novas infrações penais, né? Isso aí é a primeira circunstância que nós vamos compreender dentro da ideia de periculosidade. Porque aí nós vamos ter a periculosidade presumida, que são a dos inimputáveis, ou seja, se for decretada, ou se for diagnosticada, melhor, o termo certo, se for diagnosticado por profissionais médicos competentes que o sujeito tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, ele é inimputável nos termos do artigo 26 e, portanto, essa periculosidade é presumida. Mas nós temos também a periculosidade judicial, né, que é aquela que é reconhecida pelo juiz quando o juiz decretar a necessidade de um tratamento especial para aquele caso. Aí nós vamos, para isso eu vou estar enquadrando os chamados semi-imputáveis, que estão lá definidos no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, né? E aí nós temos também a ideia da não imputabilidade, que foi muito bem descrita pelo Damaso Evangelista de Jesus, né? A incapacidade plena ou parcial para a responsabilização, ou seja, o sujeito deve ser portador de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, capaz de afastar ou diminuir a capacidade de compreender o caráter ilícito do que fez ou portar-se de acordo com tal entendimento. Então, dadas essas condições concomitantes, será possível a aplicação da medida de segurança. Em que termos? Vamos lá agora à norma. Artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, o que é que nós temos aí de logo, de plano? Que nós teremos a determinação da internação se o fato praticado pelo agente inimputável for um fato cuja a pena prevista para ele seja uma pena de reclusão. Se o fato que ele praticou, a pena prevista, for de detenção, a medida de segurança que o juiz imporá ao caso será o tratamento ambulatorial. Então, nós temos dois tipos de medida de segurança, duas possibilidades, né? A internação ou o tratamento ambulatorial. Internação para os casos em que o fato seria punível, caso o imputável fosse o agente, seria punido com pena de reclusão, e tratamento ambulatorial, caso o fato praticado pelo agente for punido, esteja previsão de punição com tratamento ambulatorial. E aí nós temos lá na LEP, no artigo 71, né, a ideia de execução dessa medida de segurança.
Artigo 71. Transitada em julgado a sentença que aplica a medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução. Aí, efetivamente, o sentenciado será levado para executar ou a internação ou o tratamento ambulatorial. E o que mais estabelece a LEP? Interessantíssima essa questão. O artigo 183 da LEP nos diz o seguinte: quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Vamos lá, o sujeito, na época da prolatação da sentença, na época da condenação, era considerado imputável. Então, o juiz aplicou a pena. Mas, durante a execução da pena, o sujeito endoidou. Foi durante a execução da pena que sobreveio para ele uma perturbação mental, uma doença mental. Aí ele mas ele foi condenado a pena privativa de liberdade, vai ter que cumprir. Não. O juiz poderá, durante o curso da pena, sendo constatada essa circunstância, substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança, determinando ou a internação ou o tratamento ambulatorial. E aí o artigo 184 complementa. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Imagine que lá sobreveio a doença mental durante a execução da pena e o juiz determinou que a pena fosse substituída pelo medida de segurança de tratamento ambulatorial. Mas aí, durante o tratamento ambulatorial, o agente se mostrou, a condição mental do agente se mostrou incompatível com isso. Aí, em qualquer hipótese, o juiz poderá determinar que a conversão do tratamento ambulatorial em internação. E aí nós temos, como já adiantamos aqui, a medida de internação, que vai se dar em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou se eles não existirem, em outro estabelecimento adequado, que é a chamada medida de segurança detentiva, que ocorre nos crimes de reclusão, e a sujeição a tratamento ambulatorial, que são aqueles apenados com detenção. Então, o artigo 96 estabelece os dois tipos de medida de segurança que nós já havíamos falado. E aí, importante, o artigo 97, no seu parágrafo 1º, o tempo de duração da medida de segurança. A internação ao tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Presta atenção aqui, Medida de segurança será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, no mínimo, o sujeito vai ficar de 1 a 3 anos de segurança. E no máximo, não tem. O máximo, pelo menos aqui nos termos do que estabelece a norma, o máximo será definido pelo perícia médica. Se a perícia médica nunca estabelecer que o sujeito pode estar apto a voltar, ele vai ficar preso para sempre? Nós estamos aí diante de uma hipótese de uma sanção penal de caráter perpétuo? Pelo que diz a norma, sim. Conquanto nós temos aí uma decisão já conhecida do STF, que foi a decisão proferida lá pelo ministro Marco Aurélio Mello em 2005, no HC 84.219, oriundo de São Paulo, onde foi feita a seguinte interpretação. A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da LEP,
deve fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. A MS fica jungida ao período máximo de 30 anos. Agora nós sabemos, né, que com a reforma, esse período aqui não é mais de 30, é o período de 40, é a norma do artigo 75. Então, o que foi que o legislador, o que foi que o intérprete constitucional da Corte Superior entendeu? Que aquela regra do artigo 75, do limite máximo do tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, se aplica também à medida de segurança. Então, completados 40 anos da internação, independentemente dos laudos e perícias médicas, será possível a extinção da medida de segurança. Atentem para essa decisão, isso é importante. Né? E aí nós temos também as regras para a desinternação, né, que estão no artigo 97 do Código Penal e no artigo 179 da LEP. Artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica o quê? Fato indicativo. Indicativo de persistência da sua periculosidade. Então, essa desinternação ela tem sempre um caráter precário, condicional. Porque se o agente praticar qualquer ato que sugira que a sua periculosidade está ativa, o juiz irá retomar a circunstância anterior de que da internação. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se esta providência for necessária para fins curativos. Imagina o sujeito que está ali cumprindo o tratamento ambulatorial, mas o juiz, os laudos mostram que está sendo insuficiente. Em qualquer momento, ele pode determinar a internação. E a LEP, no artigo 109, diz: transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para desinternação ou liberação. Assim como nós vimos lá na frente que ele expedirá, né, as guias para a internação, também transitado em julgado a sentença, ele providenciará, né, a ordem para a desinternação. E aí a gente precisa fazer algumas considerações. Em regra, o agente é liberado do hospital psiquiátrico para o tratamento ambulatorial. Ele sai de um para o outro, podendo o juiz estabelecer algumas condições. Permanece em tratamento, porém, não mais internado. Ele deixou lá o isolamento da internação, né, e vai cumprir apenas o tratamento ambulatorial. E se o agente praticar qualquer fato que indique que continua perigoso, ele restabelece a medida de segurança. Aí não tem jeito. Né? Aí, para Rogério Greco, se o exame indicar que o paciente encontra-se totalmente recuperado, o juiz poderá liberá-lo definitivamente. Por quê? Porque, cessada a periculosidade, não há mais motivo para a subsistência da medida de segurança. E, por fim, nós temos a medida de segurança substitutiva, que é aquela aplicada ao semi-imputável. Está no artigo 98 do Código Penal e no artigo 183 da LEP, que nós, inclusive, já vimos. Vamos ao Código Penal, artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1 e 4. Então, aí é aquele sujeito que ele não foi diagnosticado como inimputável, mas ele foi
foi detectado que ele necessita de um tratamento curativo especial, né? Aí o juiz pode decretar aí a substituição da pena privativa de liberdade pela internação ou tratamento ambulatorial, né? Inclusive já no decurso da execução da pena, que foi o que a gente viu lá no teor do artigo 183 da LEP, né? Já no decorrer da execução da pena, se sobreveio uma doença mental, o juiz pode decretar que a pena privativa de liberdade seja substituída pela medida de segurança. Ok, gente? Com isso nós concluímos mais esse tópico da nossa disciplina, já a parte final, derradeira da nossa disciplina. Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.